Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, estaremos preparando o nosso estudo bíblico de congregação da semana 2 a 8 de junho. Estaremos considerando o capítulo 27 e os parágrafos do 10 ao 18. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui toda semana para juntos prepararmos o nosso estudo. Como dito, estaremos fazendo o estudo bíblico, iremos ainda considerar o capítulo 27, mas iniciando hoje no parágrafo 10 indo até o 18. E esse parágrafo tem o seguinte subtítulo: Em toda parte se fala contra ela. O tema de nossa consideração, dando testemunho cabal. Então, para iniciarmos, vamos fazer a leitura e depois obter a resposta. Então, a leitura do parágrafo 10 diz assim: Quando o grupo de viajantes finalmente entrou em Roma, permitiu-se que Paulo morasse sozinho, com um soldado para vigiá-lo. Os mantidos em prisão domiciliar geralmente ficavam presos a um guarda por uma corrente para não fugirem. Apesar de estar preso ao guarda, Paulo era um proclamador do reino, e uma corrente com certeza não o faria ficar calado. Por isso, depois de descansar da viagem por apenas 3 dias, ele convocou os homens de destaque dos judeus em Roma, a fim de se apresentar a eles e lhes dar testemunho. Então a primeira pergunta: quais eram as circunstâncias de Paulo em Roma e o que o apóstolo Paulo fez pouco depois de sua chegada? Então permitiram que Paulo fosse morar sozinho, preso a um soldado. E passando 3 dias, ele convocou os homens de destaque dos judeus em Roma, a fim de apresentar a eles e lhes dar testemunho. Leitura do 11 e 12. Homens e irmãos, disse Paulo, embora eu não tivesse feito nada contra o povo ou contra os costumes de nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue às mãos dos romanos. Depois de me interrogarem, eles quiseram me soltar, pois não havia nenhum motivo para me condenar à morte. No entanto, como os judeus se opuseram, fui obrigado a apelar para César, mas não por eu ter alguma acusação contra minha nação. Por se dirigir àqueles judeus como irmãos, Paulo tentou estabelecer uma base de comum acordo com eles e eliminar qualquer preconceito que talvez tivessem. Ele também deixou claro que não estava ali para acusar os judeus, mas para apelar a César. No entanto, a comunidade judaica local não estava sabendo da apelação de Paulo, porque houve essa clara falha de comunicação da parte dos judeus na Judéia. Uma obra de referência diz: o navio de Paulo deve ter sido um dos primeiros que chegaram à Itália depois do inverno, e não teria sido possível que representantes das autoridades judaicas em Jerusalém, ou mesmo uma carta sobre o caso, tivessem chegado antes disso. Então a pergunta do 11 e 12. Ao falar com os judeus locais, como Paulo tentou eliminar qualquer preconceito que eles talvez tivessem? Então Paulo se dirigiu aos judeus como seus irmãos. Assim ele tentou manter uma base de comum acordo, e ele também deixou claro que não estava ali para acusar seus irmãos. Leitura do 13 e 14. Paulo então apresentou a mensagem do reino por meio de uma declaração que com certeza despertaria a curiosidade de seus convidados judeus. Ele disse: Foi por isso que pedi para ver vocês e lhes falar, pois é por causa da esperança de Israel que estou preso com esta corrente. É claro que essa esperança estava fortemente relacionada com o Messias e seu reino, conforme proclamava a congregação cristã. Achamos correto ouvir de você o que pensa, responderam os anciãos judeus. Porque, na verdade, o que sabemos dessa seita é que em toda parte se fala contra ela. Quando temos a oportunidade de pregar as boas novas, podemos imitar Paulo por fazer declarações que deem o que pensar ou perguntas que despertem o interesse de nossos ouvintes. Podem-se encontrar excelentes sugestões em publicações como Raciocínios à Base das Escrituras, Beneficie-se da Escola do Ministério Teocrático e melhore sua leitura e seu ensino.
Você está fazendo bom uso dessas publicações? Então a pergunta do 13 e 14: como Paulo apresentou a mensagem do reino e como podemos imitar seu exemplo? Então Paulo apresentou a mensagem por meio de uma declaração. Ele disse: foi por isso que pedi para ver vocês e lhes falar, pois é por causa da esperança de Israel que estou preso com esta corrente. E podemos imitar o apóstolo Paulo por fazer declarações que deem o que pensar ou pergunta que desperte interesse. Subtítulo: Dar testemunho cabal, um modelo para nós. No dia escolhido, os judeus locais foram num grupo ainda maior, até o local onde Paulo estava preso. Então, desde a manhã até a noite, Paulo lhes deu explicações por meio de um testemunho cabal sobre o reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus com base na lei de Moisés e nos profetas. 4 pontos se destacam no testemunho de Paulo. Primeiro, ele se concentrou no reino de Deus. Segundo, ele tentou convencer seus ouvintes a aceitar a mensagem por usar de persuasão. Terceiro, ele raciocinou usando as Escrituras. Quarto, ele foi abnegado, dando testemunho desde a manhã até a noite. Que excelente exemplo para nós! Qual foi o resultado desse testemunho? Alguns acreditaram, ao passo que outros não. Surgiram divergência entre as pessoas e elas começaram a ir embora, diz Lucas. Pergunta: que 4 pontos se destacam no testemunho de Paulo? Então, o primeiro, ele se concentrou no reino de Deus. O segundo, ele tentou convencer seus ouvintes a aceitar a mensagem por usar de persuasão. Terceiro, ele raciocinou usando as Escrituras. E quarto, ele foi abnegado, dando testemunho desde manhã até a noite. Leitura do 16 ao 18. Essa reação não surpreendeu Paulo, pois estava de acordo com a profecia bíblica que ele já havia observado esse tipo de reação antes. Por isso, Paulo disse a seus convidados não receptivos que estavam de saída: o Espírito Santo falou apropriadamente aos antepassados de vocês, por meio de Isaías o profeta. Vá a este povo e diga: vocês realmente ouvirão, mas de modo algum entenderão, e realmente olharão, mas de modo algum verão, pois o coração deste povo ficou insensível. O termo no idioma original traduzido como insensível indica um coração engrossado ou engordado, impedindo assim que a mensagem do reino penetre nele. Que situação lamentável! Em conclusão, Paulo disse que, diferentemente de seus ouvintes judeus, as nações certamente escutariam. De fato, o apóstolo sabia do que estava falando, pois tinha pessoalmente visto muitos gentios reagirem bem à mensagem do reino. Assim como Paulo, não devemos levar para o lado pessoal quando as pessoas rejeitam as boas novas. Afinal, sabemos que a maioria não encontrará a estrada da vida. Por outro lado, quando pessoas sinceras tomam realmente posição a favor da adoração verdadeira, devemos nos alegrar e recebê-las de braços abertos. Então a pergunta do 16 ao 18: por que Paulo não se surpreendeu com a reação negativa dos judeus romanos e como devemos nos sentir quando nossa mensagem é rejeitada? Porque estava de acordo com a profecia bíblica e ele já havia observado esse tipo de reação antes. E assim como Paulo, devemos nos alegrar quando pessoas aceitam a palavra de Deus. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza o nosso estudo e espero que possa ter lhe ajudado em sua preparação. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.